Você sabia que o punk cristão no Brasil nasceu como um grito contra o sistema, tanto contra a opressão do sistema, quanto contra o conformismo religioso? Nesse vídeo, vamos te mostrar como esse movimento underground uniu fé e inconformismo para criar uma cena que segue viva até hoje. Fica até o final para descobrir os pioneiros, os documentários que marcaram época e o que está rolando nessa cena atualmente. Antes de tudo, vamos relembrar o punk no Brasil. Ele explodiu ali no fim dos anos 70, em meio à ditadura militar, e seguiu pelos anos 80, crescendo cada vez mais. Bandas como Restos de Nada, AI-5, Ratos de Porão e Cólera fizeram história com letras que denunciavam a repressão, a falta de liberdade e a hipocrisia da sociedade. Mas muitos daqueles primeiros punks acabaram abraçando a fé cristã sem deixar o gosto pelos ideais do movimento. Já o punk cristão e o Jesus Christ Hardcore, ou JCHC, nasceu lá na gringa, nos anos 80 e 90, como um braço do Jesus Movement, que buscava uma expressão mais autêntica da fé. Bandas como The Crucified, Strong Arm foram as pioneiras. No Brasil, esse estilo começou a aparecer nos anos 90, quando os jovens cristãos viram no punk uma forma de viver a própria espiritualidade sem abrir mão da rebeldia. Por aqui, nomes como Ruptura, Ressurreição e Justa Advertência foram os desbravadores. O Justa Advertência, por exemplo, lançou a primeira demo de punk hardcore cristão do Brasil. Eles abriram portas para outras bandas, como Foco Nocivo, Timóteo, Súplica HC e muitas outras, formando um alicerce para uma cena vibrante e cheia de energia. Depois dessas primeiras bandas, a cena só cresceu. Surgiram documentários como o emblemático Cristo Suburbano e o Entre Bíblias e Coturnos, ambos do ativista Eduardo Teixeira, que deram voz a essa galera, influenciando novas gerações de bandas. Selos como o próprio Cristo Suburbano e o Esconderijo Underground Records ajudaram a disseminar a coisa toda. Plataformas como Bandcamp e coletâneas nacionais como Cristo Suburbano, Christian Lo-Fi, Ataque ao Pecado, e internacionais como United We Skate Benefit Compilation e Punks for the Gospel Benefit Compilation, da Tamper Punk Records, também foram fundamentais para espalhar o som que rolava aqui no Brasil. Também não podemos esquecer do histórico festival Aguardando o Fim do Mundo, que rolou na Crash Church, em São Paulo, em 2018 e reuniu mais de uma dezena de bandas. Bandas como Living Fire, Protestantes HC, Cruz Caos, David Rock, Intercorrência, são algumas que mantiveram o fôlego e até hoje influenciam o surgimento de novos grupos. E como anda a cena hoje em dia? O punk rock feito por cristãos continua resistente e criativo. Recentemente, o Cristo Suburbano voltou ativa com a coletânea Cristo Suburbano Renasce, e canais como o Cristianismo e Punk Rock têm mantido o diálogo aceso com novos conteúdos, resenhas e entrevistas. O que antes era um nicho bastante restrito, agora encontra novos espaços, com jovens descobrindo que dá para viver a fé com atitude e muita distorção. A cena punk cristã segue como um lembrete poderoso de que dá para questionar o mundo sem abrir mão da própria fé. Num tempo de tantas incertezas, com guerras, miséria e supressão das liberdades pipocando por todos os lados, o movimento, tanto dentro como fora da fé,
encontra muitos motivos para continuar gritando contra o sistema. Curtiu esse mergulho na história? Então deixa já aí o seu like neste vídeo, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos trabalhos. Também comenta aqui embaixo o que você acha da cena punk cristã e confere o nosso vídeo sobre o punk cristão na América Latina, que está imperdível. O link está na descrição e também na thumb. Afinal, o punk não morreu, só calçou o coturno e foi para a igreja. Grande abraço!